Cada um de nós, amém? Pai amado, fiel e justo, Deus maravilhoso e grande. Aqui, Senhor, se encontra a tua serva, que trará a tua palavra, Senhor. No abrir, Senhor, da boca dela, que o teu Espírito Santo revele a tua palavra, Senhor, a tua serva, e fala, Deus vivo, santo e poderoso, grandemente aos nossos corações. Que nós venhamos sair, Senhor, daqui transbordante da tua palavra, em nome de Jesus, amém? Quero saudar a todos os irmãos com a santa, gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero dizer que é motivo de muita alegria de estar aqui e ver essa casa hoje mais cheia, florida, né, Lili? Estão em casa e os que vão assistir, que Deus fale tremendamente, que não seja eu, mas que o Espírito Santo através de mim. Eu ia trazer outra palavra, mas como Gilnete no domingo falou, que ia falar sobre a paternidade de Deus. Que quem viesse, então eu sou obediente, né? Mudei a palavra e vou tentar trazer o melhor de mim e o Espírito Santo me capacitando. Vou pedir aos irmãos que abram a Bíblia em Lucas, capítulo 11. Eu falei a Keilinha, versículo 2, mas eu vou começar do 1, Keila, por favor. Amém. De uma feita, Jesus estava orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou a seus discípulos. Então, eles os ensinou. Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso de cada dia dai-nos. Pão nosso cotidiano dai-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo. E o que nos deve, e não nos deixeis cair em tentação. Agora eu quero que os irmãos, vamos passear um pouquinho em Mateus, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podeis assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Irmãos, essa é uma oração que mostra a paternidade de Deus e que Ele nos chama à intimidade. Quantas vezes nós, desde pequeno, os primeiros que nos ensinam são os pais, né? A oração do Pai Nosso. E quantas vezes são vãs repetições. Na escola mesmo, a gente aprende, escola dominical. Eu, como professora, isso eu faço diariamente com os meus alunos. Mas no dia a dia, a gente ora, faz essa oração, mas a gente não vê o poder que essa oração tem. O que Deus tem a nos dizer. Porque a oração do Pai Nosso é um modelo que Jesus nos ensinou para a gente se achegar a Deus de forma agradável e de forma humilde, né? A oração tem
ensinamentos, né, sobre a comunhão. Ele nos ensina que a oração quando ele fala Pai Nosso, ele já dividiu o Pai Nosso. Ele não disse Pai Meu. Ele já dividiu o Pai Nosso, o Pai dele, porque ele não disse Rei, majestoso, poderoso. Porque quem é rei pode não ser pai. Quem exerce outra função, outra, vamos dizer, uma posição de, vamos dizer, de autoridade, mas não é pai. Só é pai aquele que tem filho. Mesmo que perca o filho, ele não deixa de perder o título de pai. Então, nós temos esse privilégio de chamar Pai Nosso na oração, mas eu posso chamar Pai meu Pai, me socorre, me ajude. E quantas vezes a gente ora no secreto e Ele nos responde. E é para essa oração que Deus nos ensina, nos chama. Então, a oração, Ele nos mostra 3 pedidos relacionados a Deus. A oração do Pai Nosso. A Deus, que seja feita a tua vontade, que venha o teu reino e que seu nome seja glorificado. Isso é a gente dirigindo-se a Deus. E 3 pedidos relacionados às nossas necessidades. O nosso sustento, que é o pão nosso, o perdão que a gente pede, e livramento do mal, que a gente pede que livra-nos do mal. A gente coloca ele primeiro as coisas de Deus e depois as nossas. Porque a palavra diz que buscai primeiro as coisas de Deus e a sua justiça, e tudo mais nos será acrescentado. Então, que o Pai Nosso, depois que a gente aprendeu um pouquinho, que os irmãos no decorrer do ano, que como Ginete falou, vamos aprender mais sobre essa oração tão sincera e de fundamental e de uma intimidade profunda com o Pai. Aqui eu não vou prolongar porque, né, já sei o horário. No tempo de Jesus, lá com os judeus, eles oravam em horários fixos. E eu pesquisei quais eram esses horários fixos. Eram manhã, tarde e noite. Seguindo as tradições. Então, costumava ser orações longas, repetitivas. E os fariseus oravam em público para parecerem piedosos, enquanto os gentios faziam invocações longas em sentido para agradar aos seus deuses. E Jesus revoluciona. Onde Jesus chega, Ele muda. Onde Jesus chega, Ele transforma. Onde Jesus chega, Ele chama a atenção. Onde Jesus chega, Ele nos ensina de uma forma simples, sem chamar a atenção. Mas o simples é o que agrada. O simples é o que chama a atenção e agrada ao coração de Deus. E Ele ensina a oração que deve ser direta, sincera e baseada na intimidade com Deus. Porque quando eu estou orando para o Pai, Ele é aquele que esquadrinha o meu coração. É aquele que sabe. Não adianta vãs repetições, falar alto, é bom a oração comunitária, mas Deus é aquele que esquadrinha e sonda os nossos corações. Então, vamos aqui eu não vou usar esse nome exégese da oração do Pai Nosso, não. É o que é uma análise mais profunda, né? Então, a oração mais profunda. Pai Nosso que estás no céu. Ele nos ensina a nos relacionar com Deus como filhos. Pai Nosso. Então, quando eu digo Pai Nosso, eu estou chamando de Pai. Eu estou chamando de Paizinho. É como nós, nordestinos, chamando Paizinho. Painho, me ajude, chega aqui. Pai, eu estou precisando do Senhor, né? Ou então quando a gente quer alguma coisa, meu Pai, por favor, eu não estou aguentando. E Deus gosta disso, Deus gosta de sinceridade. Não adianta palavras bonitas, você está falando com o Pai. Para que tanta palavras, Ele não quer
formalidades. Ele quer que você se achegue para Ele e você se derrame na presença dEle, sem protocolo, porque Ele é seu pai. Quando eu chego para falar com o painho, eu digo: painho, sua primeira rosa chegou. Então, se é meu pai, para que eu vou chegar com tanto protocolo? Então, é esse relacionamento que a gente tem que ter com o nosso Deus Pai. Mas não vamos comparar o nosso relacionamento com o nosso Pai terreno com o nosso Pai celestial. Porque o nosso Pai celestial, Ele é todo poderoso. O nosso Pai terreno, Ele é limitado. Vai ter coisas que o meu Pai não pode me dar. Mas o Deus todo poderoso, Ele pode, Ele faz todas as coisas. Mas só que não é no meu tempo. É no tempo dEle. Não é do meu jeito, é do jeito dEle. Não é da minha maneira, é da maneira e do tratar dEle. O que é que Ele quer de mim? Então, a intimidade com o Pai. Então, quando fala, esse termo Abba é aramaico, que expressa intimidade, Abba, Pai. Então, é uma coisa de carinho, um relacionamento de carinho, de confiança, semelhante a uma criança quando chama o seu pai. Então, que a gente venha ter intimidade com o nosso pai, que a gente não venha ter vergonha desse pai. Aquele pai que está disposto, como o pastor José falou, que a gente volte ao primeiro amor, que ele está onde ele sempre esteve, nos esperando. Você sabe onde se encontrar com o Pai. Pai nosso, que estás no céu. Estás no céu e fala da superioridade dele. Ele está acima de todos e não há outro Deus que esteja acima ou abaixo dele. Ele é superior a todos. Mas quando fala superior a todos, é que não há outro Deus. Mas Ele está disposto, Ele está disponível para mim e para você. Então, quando a gente fala que estás no céu, Deus Pai, Ele também é soberano, transcendente. Ele governa tudo e todos. Ele não tem nada que Ele não venha governar, que Ele não venha ter o controle aqui na terra, no céu. E isso nos lembra que orarmos a um Deus todo-poderoso e santo. E quando a gente fala Pai nosso que estás no céu, isso mostra a nossa dependência de Deus. Que nós nunca nos achemos que nós podemos todas as coisas na força do nosso braço. Eu vou porque eu posso, eu sou forte. Nós somos fortes em Cristo, porque Cristo habita em nós. Mas nós somos dependentes dEle. Ele não gosta de gente soberbo. Santificado seja o teu nome. Isso significa que a gente tem que tornar o nome do Senhor santo e separado. Aquele santificado seja o seu nome. O nome de Deus não pode ser comparado a nome e a coisa nenhuma terrena. Então, o nome de Deus representa o seu caráter e a sua glória. Quando pedimos em seu nome seja santificado, estamos clamando que seu nome seja reconhecido. Quando eu peço a Ele, não é para minha glória, é para que todos vejam que o nome de Deus tem poder, que o nome de Deus faz, que em Deus a gente pode todas as coisas, que no nome de Deus nós somos mais que vencedores, que o nome de Deus Ele santifica, Ele cura, Ele liberta, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, não tenha vergonha de clamar pelo Abba, pelo Painho, pelo seu pai, pelo papai, que Ele está disponível te esperando. Venha o teu reino. O reino de Deus está presente por meio de Cristo. Está em Lucas 17, 21. Mas será plenamente estabelecido no futuro. Orar pelo reino significa desejar as coisas do reino, as coisas de Deus aqui na terra. E como é visto isso? Através de nós. Através da nossa vida, através do nosso comportamento, através
do que eu faço com o outro, através do meu falar, através da maneira que eu trato o outro, como é que eu sou filha de Deus e eu maltrato, eu me comporto de maneira que não vai de acordo com o caráter, com o caráter de Deus. Desse jeito eu vou estar envergonhando o nome de Deus, apesar que Ele não precisa da gente. Mas se eu digo que eu sou filha separada de Deus, eu não vou envergonhar um Deus que eu sirvo. E seja feita a tua vontade, meus irmãos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quantas vezes a gente diz: Pai, eu quero isso, eu quero aquilo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas e se Ele disser a minha vontade? A gente está preparada para receber a vontade do Pai na nossa vida? Será que a vontade, a Bíblia nos afirma que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então a gente tem que estar disposto, temos que estar preparado para também receber a vontade do Pai em nossas vidas. Porque a nossa oração, ela não deve ser impulsionando Deus, imputando a Deus. Deus não é nosso mordomo para dizer: Deus, eu quero isso, Deus, eu quero não. Não, é o que Ele quer. Se Ele quiser fazer, Ele é Deus. Se Ele não quiser, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, também Ele é Deus. Mas é a vontade dEle que tem que... Aqui não está dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por que no céu? Porque no céu a vontade de Deus é cumprida perfeitamente pelos anjos que está lá: santo, santo, santo. Tem um coral. Será que aqui na terra a gente quer a vontade de Deus em nossa vida? A gente está preparada para a vontade de Deus se cumprir em minha vida? Mas se a vontade de Deus eu termino, esse seja o meu último culto, esse seja a minha última adoração a Deus, será que alguém da minha família está preparado para a vontade de Deus se cumprir? Então, que a gente esteja preparado para a vontade de Deus se cumprir em nossas vidas. Na terra, os homens resistem à vontade de Deus, porque a gente cansa de Deus nos mostrar que aquela não é a vontade dele. Mas nós somos filhos birrentos, que bate o pé: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Então é a vontade permissiva. Deus, se você quer, então você vai ter. E a gente mais lá na frente, a gente vai, quebra a cara e diz: oh Deus, por que foi que eu não lhe ouvi? Porque eu não aceitei a tua vontade. Né? Quantas vezes a gente devia ser assim, mas nós somos chantagiosos, somos exigentes, e isso não é o que Deus quer, que a gente queira dele. Que então aqui, infelizmente, não, eu coloquei até aqui: infelizmente não somos e não dizemos que Ele é soberano. E a gente diz que Ele é soberano, mas a gente não quer a vontade dEle. A gente não aceita a vontade dEle. A gente diz que Ele é soberano, mas a gente diz: Deus, mas se o Senhor quiser, faça do meu jeito. Peça assim: Deus, que a minha vontade esteja alinhada com a tua vontade na minha vida. Se não tiver, que tire. Então, devemos orar e viver de maneira que a vontade de Deus seja estabelecida em nossa vida e ao nosso favor. Mas para isso nós temos que viver e ter um tempo de qualidade e de oração, de intimidade com o Pai. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esse pedido é uma total dependência de Deus. Nos dai hoje. Então, se Ele nos deu hoje, isso significa que Ele nos deu ontem, vai nos dar hoje e vai nos dar amanhã. Quando estavam no deserto, não vinha o maná. Quem guardasse o maná apodrecia. Isso era falta de fé no Deus que estava provendo. Ele estava enjoado de comer e Deus mandava maná. O povo, e vamos parar de resmungar, porque quanto mais a gente murmura, retarda a bênção. Vamos esperar a vontade de Deus. Então, uma criança, quando eu estava lendo isso aqui, olha, esse pedido reflete a nossa dependência diária de Deus. Ele é o nosso provedor.
Ele é o nosso pastor, como está lá escrito no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e de nada eu vou sentir falta. Porque se Ele é o meu pastor, Ele não vai nos deixar faltar. A gente só precisa confiar nele. Então aqui, uma criança, tinha um menino, ele dormiu ali. Como ele... Aquela criança está dormindo no colo do pai. Que nós sejamos como aquela criança que descanse no colo do pai. Que a gente confie no pai. Que ele está ali, ele está preocupado se ele vai ter o que comer amanhã. Se ele tem boleto para pagar. Se tem energia para pagar. Se tem conta para pagar. Não, ele confiou no pai. E que essa seja a nossa confiança. Uma criança, quando ele está comendo, ele vai dizer: eu vou deixar o almoço, um pouquinho do almoço para a janta, porque senão não vai ter para a janta. Não, a criança não se preocupa. Que sejamos como uma criança, que a gente não se preocupe. É difícil, mas a palavra diz que a gente, para cada dia, deixa as suas preocupações. Então, que a gente venha descansar no Pai. O Pai pode ser entendido aqui como o pão espiritual e o pão da vida, principalmente o pão da vida, que é a palavra, porque a palavra diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que a gente venha alimentar o nosso espírito, principalmente. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Dívida aqui é pecados. E irmãos, eu quero dizer, não existe pecadinho nem pecadão. É tudo pecado, viu? Não existe nem pecadinho, nem pecado grande, nem pecado pequeno. É tudo pecado. Então, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Então, porque o que nos torna devedores diante de Deus é que Ele nos oferece esse perdão todos os dias. Aí aqui, como perdoamos aos nossos devedores. Ao irmão, como eu perdoo a Andréia. Eu perdoo a Andréia, mas eu não quero mais saber de conversa com a Andréia. Se Jesus dissesse isso comigo: Aline, você está perdoada, mas nem chegue mais perto de mim que eu não quero saber de você. E aí, minhas irmãs, como era que eu ia ficar? Eu perdoei fulano, mas eu não quero nem ver na minha frente. E se Jesus dissesse isso com a gente? Tudo é graça e misericórdia. E a gente continua pecando e Ele continua nos perdoando. Se houver arrependimento, Ele continua nos perdoando. Então, ao pedir perdão, reconhecer a nossa necessidade da misericórdia divina. Não deixeis cair em tentação. Livra-nos do mal. Deus, Ele nos existe, Ele nos ajuda a resistir. Está em 1 Coríntios, versículo 10, 13. Não, Deus não tenta ninguém. Tiago 1, 13. Mas permite provocações para nos fortalecer. Oramos para que Ele nos guarde das armadilhas do pecado e das influências malignas. 8. Que é: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós estamos dizendo aqui que o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Isso está dizendo que tudo, o poder, a glória tem que ser para quem? Para Ele. Pois teu é o reino, é a soberania, o poder. Nós estamos crendo que o poder do céu e da terra é dele. E a glória para sempre. Que os nossos corações estejam atentos e voltados para Deus. Para Deus, não para as coisas deste mundo. Então, que a gente venha aplicar, porque já são 8h30, são 20h30. Então, que este texto do Pai Nosso seja realmente uma oração feita ao Senhor com nossa alma, entregue a Ele, e que a gente não venha se encontrar, ter esse momento de intimidade com o Pai, com soberba,
quando está lá em Mateus 6, que entre no teu quarto, feche a porta. Quando fala feche a porta, minhas irmãs, é porque é um momento de intimidade você com o Pai. Ali você pode contar segredos que você não pode contar à sua melhor amiga, a seu esposo, a sua esposa, ao seu filho, a sua filha. É só você e Deus. E tem que ser no secreto, tem que ter intimidade. Porque nós temos intimidade com marido e mulher e nós não temos intimidade com Deus. É isso, Ele nos chama para intimidade. Isso Ele quer relacionamento. Deus não tem filhos preferidos. Ele tem filhos que se aproximam dEle. E isso agrada o coração de Deus. Ah, mas fulano recebe graça, fulano recebe milagre. Você sabe a busca de Manuela? Você sabe a busca de Andréia? Você sabe a busca da pastora Lili? Então, Deus não tem filhos preferidos. Tem filhos mais achegados. Aqueles que são dependentes dEle, da graça. São dependentes da graça, da misericórdia dEle. Então, vamos orar mais com confiança e intimidade. Vamos viver a glória de Deus. Como? Honrando a Deus com o nosso testemunho no trabalho, em casa, na sociedade, na igreja, servir ao próximo, servir na igreja e a igreja. Quando aqui eu falei, servir na igreja é aqui. Tem trabalho para todo mundo que está aqui sentado. E servir a igreja somos nós. Ser crentes dentro da igreja é muito fácil. Eu quero ser crente lá fora. Se aqui é difícil às vezes a gente abraçar um irmão, imagine lá fora. Mas que isso não nos distancie do Pai. Que a gente vá para os pés do Pai e diga, Deus, só o Senhor que não nos decepciona. Então, que a gente venha se submeter à vontade do Pai, que o plano de Deus é o melhor que Ele tem para nós e depender de Deus diariamente e praticar o perdão e pedir a proteção contra o pecado e o mal. Então, meus irmãos, pratiquem esta oração que é linda, é poderosa. Depois, se quiser, os irmãos, eu deixo disponível esse estudo, que é rico e foi rápido, porque foi hoje. Então, o nosso maior desafio não é apenas orar como Jesus ensinou, mas viver como Ele viveu. Mas Ele é o nosso maior modelo a seguir. Nosso maior modelo a seguir não é o pastor José, não é a pastora Lili, não é Paulo, não é Moisés. O nosso maior modelo a seguir é Jesus Cristo. E eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus. E que o Espírito Santo fale fortemente aos vossos corações. E uma salva de palmas bem forte para Jesus.